Chegou a hora de lutar a sério. Expansão de domínio! Só que não! Eu cheguei! Eu vou atrapalhar vocês! E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje capítulo 179 de Jujutsu Kaisen. Sem mais enrolação, bora comentar sobre esse capítulo de Jujutsu. E gente, o Baratão estragou o barato. Piada idiota, né? É um idiota. Bom galera, o capítulo vai ser relativamente curto, tem algumas informações essenciais, algumas informações que a gente pode entender sobre a própria expansão de domínio e algumas especulações que a gente pode fazer sobre a Rika. E bom, começando o capítulo, um narrador começa a narrar pra gente as situações que estão acontecendo ali, porque quando domínios colidem, né, a expansão de domínio colide, eles anulam ali o efeito de acerto garantido que tem de cada expansão. Lembrando que graças a um comentário aqui que me fizeram no capítulo passado, não é a expansão de domínio mais forte, mas sim a mais refinada que sobrepõe a outra expansão. Só que como ali talvez a gente tenha 3 expansões, é algo que fica meio difícil ao criar a barreira e ao criar todo o espaço que eles precisam. Então o espaço lá fora mais o espaço lá dentro acabam influenciando também na criação da expansão de domínio. De toda forma, para eles não deixarem o Yuta na vantagem, porque tirando o acerto garantido, a expansão de domínio, ela vai fazer com que você ganhe mais força, vai fazer com que você ganhe mais formas de lutar, porém, se o acerto garantido ele é anulado, o problema vai ser se a Rika entrar ali na expansão de domínio ajudando o Yuta, o que daria uma grande vantagem para ele. Por isso o Ryu atingiu a Rika para longe, para que ela fique de fora e os 3 ativem a expansão de domínio sozinhos, sem que a Rika interfira, porque se ela interferir vai ficar pior ali a situação. Só que a Rika não vai deixar isso muito barato. É quando ela começa ali a ativar um olho dela, e antes que ela pudesse fazer alguma coisa entrando na expansão de domínio, esse monte de coisa, a gente vai ter um plot twist, uma grande de uma virada, porque nesse momento, enquanto ela praticamente parece que vai fazer alguma coisa, ela percebe umas sensações. E essas sensações são do quê? Baratas. Então, Kurourushi retornou. O grande baratão não poderia morrer daquela forma com um beijo na boca. Ele tinha que morrer de uma outra forma, né? Então, o baratão aparece novamente, atrapalha a expansão de domínio, entra na barreira e por causa de todas as circunstâncias externas e internas ali da barreira, a barreira acaba implodindo. Implodindo é quando ela explode por dentro, tá? E nesse momento a Rika ela começa a bater ali nas baratinhas que apareceram reforçadas de energia amaldiçoada, porque o Kurourushi, antes dele hibernar e antes dele aparecer, né, porque ele só aparece depois que o Druvika vai embora, né, ele tinha se reproduzido com aquela forma da natureza lá que se reproduz. Esqueci o nome do negócio, é partogênio, é um bagulho estranho. Então o que acontece? Mesmo o Kurourushi tendo morrido, ainda existe o espírito do Kurourushi, né? O espírito amaldiçoado, com todo o medo do Japão e das baratas, não sei o que. Ele continua existindo, conseguiu se reproduzir e conseguiu voltar para a batalha. Isso é muito interessante porque, pra mim, abriu uma brecha para, por exemplo, o Naoya Zenin, acabar voltando como espírito amaldiçoado em algum momento, vocês não acham? Eu lembro que tinha muita pessoa falando disso. Pô, vai que ele vira um espírito amaldiçoado depois que ele morre, porque é sim muito possível, por causa da própria criação dos espíritos amaldiçoados e como eles surgem. Eu pelo menos acho que é uma grande possibilidade. E bom, atrapalhou ali a expansão de domínio dos 3, implodiu por dentro, todo mundo ali ficou meio assustado, a Uro ficou de olho no Kurourushi e o Yuta aproveitou esse momento para bater nela. Por quê? Porque de alguma forma o Kurourushi representa uma ameaça para Uro. E bom, nessa parte de implodir ali a expansão de domínio que eles estavam criando, a barreira e tudo mais, eu fico pensando e imaginando por que o baratão, por que ele atrapalhou ali a expansão de domínio, e se essas expansões de domínio, elas poderiam ser implodidas do mesmo jeito, se caso, mesmo que o baratão não aparecesse. Eu fiquei nessa dúvida, porque intrusos inesperados apareceram. Deu a entender que o Kurourushi atrapalhou ali para que os 3 ativassem uma expansão de domínio. Mas talvez seja mais do que isso, porque pelo que conta no capítulo, a complexidade de 3 expansões de domínio, de cada um exercendo ali um território, vamos falar assim, talvez tenha provocado essa implosão. Não tenha sido só o Kurourushi, mas sim as 3 expansões de domínio. E aí a gente precisa entender um pouquinho melhor como que funciona isso, porque até o momento a gente só teve 2 expansões de domínio sendo ativadas em um lugar só, se eu não estou enganado. Não teve nenhuma ocasião que aconteceu igual agora, onde 3 pessoas ativam uma expansão de domínio. E muito menos ainda com um intruso aparecendo e ela implodindo por dentro. Parece até que os caras não fizeram direito à expansão,
não e tal, mas acredito que não tem nada a ver com isso. Acredito que cada uma das condições que uma pessoa estabelece para criar uma expansão de domínio, lembrando que é o próprio feiticeiro Jujutsu que cria a expansão de domínio, assim como foi dito pelo Reg, né, precisa de um local, precisa de uma barreira, precisa de todos ali os locais bonitinhos, um negócio propício para que seja criado ali uma expansão de domínio. E ainda três poderes assim, se batendo em tudo quanto é canto, talvez isso tenha ajudado também para que ela tenha implodido. Gostaria de saber o que vocês acham, vocês acham que eu tô errado ou não? Eu tenho que pesquisar mais um pouquinho sobre expansão de domínio agora que eu vi essa parte, porque eu posso tirar uma conclusão melhor do que são 3 poderes muito fortes e por isso ela acabou implodindo, ainda mais com um intruso aparecendo inesperadamente, suspendendo o pensamento de todo mundo, fazendo com que ela implodisse. É como se eu estivesse criando alguma coisa e apareceu alguém, me atrapalhou e eu derrubei tudo, entendeu? Eu imagino que foi algo assim, mas talvez não seja tão simples. Vamos ver, né? Bom, só que mesmo assim todos eles usaram energia para a criação da expansão. Ela estava sendo criada. Então é como se eu tivesse gastado minha mana de magia, vamos falar assim, e não tivesse usado o meu poder de fato, porque fui impedido logo no último momento. Então por isso a Uro acaba ficando um pouquinho mais fraca e, né, foi atingida ali pelo Kurourushi, o Yuta já tinha dado um chute nela. E depois do Kurourushi atacar ela teve o seu braço arrancado, e nisso a Rika come o braço dela, e eu começo a pensar, como será que a Rika, ela adquire os poderes das pessoas e tal? Será que ela come pedaços e aí adquire a técnica por estar ligado ao sangue, alguma coisa desse tipo? Ou então o Yuta copia só porque ele copia e aí ele consegue guardar ali? Porque ela armazena técnicas amaldiçoadas. Quero entender melhor como funciona essa técnica de copiar dele. Eu não acho que é só, tipo, copiar, tipo Kakashi. Então tem algumas coisas ali que batem a minha curiosidade. E outro detalhe é a fala do Ryu falando que ela poderia curar a própria mão, usar a energia reversa para colocar a mão de volta. Não é uma tarefa fácil, mas é possível. E essa possibilidade me dá a entender que talvez a Nobara consiga ficar viva por causa dessa possibilidade. Então, talvez com energia reversa sim dê pra fazer alguma coisa, mesmo que a Ieri Shoko não ache que dê pra fazer, porque ela disse num primeiro momento que não dava, que não tinha como. Mas o Ryu trazendo essa possibilidade agora de talvez conectar um membro, alguma coisa, não sei, talvez consiga fazer alguma coisa ali pela Nobara, né? A Uro fica putinha da vida, aí o Ryu ataca ela, joga ela longe, se machucou pra caramba, não sei se ela vai acabar voltando pra batalha. Parece que ela foi derrotada, mas eu acredito que não. E ele também acaba acertando o Kurourushi, e também é explicado que ele, com energia amaldiçoada, técnica amaldiçoada ou não, ele pode atirar os seus raiozinhos ali do cabelo. E, bom, atira lá de qualquer forma, não precisa usar técnica nenhuma. Ele ataca ali o Kurourushi e a própria Uro. A Uro fica caída, o Kurourushi fica pela metade, o Yuta termina de detonar ele e eles vão começar a luta os dois, agora sem expansão de domínio provavelmente, mas a Rika vai lutar ao lado do Yuta. Lembrando que a técnica amaldiçoada do Yuta ainda não se recuperou, pelo que disse ali no capítulo, é ali onde a gente termina. E bom, gente, tem algumas considerações bem legais aqui, além da própria expansão de domínio que eu já comentei, que é sobre a Uro. Eu acho que a Uro está derrotada, ela vai voltar a se levantar, mas como ela vai estar fraca, o Yuta vai aproveitar os últimos momentos dela, vão ter um bate-papo depois dele derrotar o Ryu, e nesse bate-papo o Yuta só vai dar uns golpezinhos nela de boa, assim, derrotou, acabou, morreu. E aí a gente vai saber um pouquinho mais sobre o passado dela, o que pode nos explicar sobre o clã Sugawara, sobre o clã Fujiwara, assim como a história do Reg conecta ele ao Kenjaku, alguns conhecimentos que ele tem sobre o Kenjaku. A Uro também pode ter algum conhecimento sobre o Kenjaku, porque ela fez o contrato com ele, mas não só sobre isso, mas como também sobre o próprio clã no passado do Gojo Satoru, que eles têm o parentesco lá dos Sugawaras. E essa porradaria entre Yuta e Ryu promete pra caramba. Além disso, gente, o que eu posso pensar aqui nesse capítulo que eu mais imaginei? Primeiro, a cura da Nobara pode sim funcionar depois do que o Ryu disse, né? A energia reversa sim pode fazer alguma coisa a mais, ou alguém pode fazer algum tipo de coisa a mais para ajudar para que ela ainda sobreviva. Que me dá a entender que mesmo que seja difícil, o próprio Todou pode voltar pra batalha. Lembre-se que o Todou perdeu ali as mãos, não tem mais Boogie-Woogie, né? Então pode de alguma forma talvez voltar, colocar um membro ali, não sei, pode ter alguma forma assim dele retornar. E também sobre o poder da Rika. O que vocês acham que é
o poder da Rika, ela está em outro patamar. E parece que quanto mais o Yuta ele corre risco, parece que ela funciona como um Super Saiyajin em Dragon Ball. Ela acaba ficando mais forte pela sua raiva, pelo seu desejo, né? E é isso que me faz acreditar que o Yuta não vai morrer igual todo mundo teoriza, assim, que ele vai morrer, porque o Gege Akutami não tá nem aí, vai matar todo mundo. Óbvio, o Gege Akutami é o Gege Akutami, né? Quer dizer, a Gege Akutami, né? Porque foi revelado que era a autora. Pode realmente matar o Yuta, mas, mano, o Yuta agora com a Rika e crescendo ainda mais o poder e ainda tendo esse armazenamento externo e ainda a Rika ficando em outro patamar, ativando ali o terceiro olho de Tenshinhan, cara, eu acho que ela pode pressentir os ataques do inimigo. Eu acho que ela ter sentido ali as baratas é um sinal de que ela vai pressentir os ataques que vão vir do Ryu, vai ajudar o Yuta nisso, porque a técnica dele ainda não tá recuperada, e o Ryu ainda pode usar a liberação, porque com ou sem técnica ele consegue usar. E claro, sobre a parte que mais me deixou curioso foi a expansão de domínio e como ela funciona. Porque como é complexo, né? Não é uma coisa que explicou lá no começo, com o Gojo explicando como que funciona mais ou menos. Porque ele explica uma parte, você aprende sobre outra, um feiticeiro tem uma forma de criar a sua própria expansão de domínio, escolher os seus prós, os seus contras dentro da expansão, o seu acerto garantido. Ela incompleta funciona de uma forma diferente, assim como a gente viu com o Megumi. Então tem várias complexidades que podem ser explicadas de acordo com o tempo. E é isso que eu espero de Jujutsu, cara. Umas batalhas, tipo, muito loucas na porrada, tipo, você vê umas porradas legais e vê poderes muito legais, muito criativos, onde o autor, ele mais ou menos expande tudo, porque uma expansão de domínio não é só um poder máximo do cara baseado na sua técnica, mas sim vai de acordo com a criatividade da pessoa que vai criar essa expansão de domínio, como também o tanto que essa pessoa refina a sua expansão, refina a sua barreira, para que ela se torne mais forte e ele consiga derrotar todos os inimigos. Bom, gente, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos de Jujutsu. Gostei muito desse, gostaria muito de que vocês comentassem aí junto comigo, principalmente vocês que manjam pra caramba de Jujutsu. Me deem dicas, falem onde eu errei, falem onde eu acertei, falem o que vocês acham, porque todo mundo junto a gente consegue criar uma comunidade, a gente consegue criar um local onde a gente armazena todas as informações e a gente fala, pô, legal, ó, eu sei disso aqui a mais, eu sei disso aqui a mais. E com isso a gente vai conhecendo mais a obra e vai ficando com menos dúvidas até. Vocês me ajudam, eu te ajudo e todo mundo vai se ajudando. Mano, o jogo que tá vazando, até uma próxima e até o 180 de Jujutsu Kaisen. Fui!